Hoje eu vou falar um pouco da hipocrisia de uma galera na internet. Recentemente eu venho postando muito nas minhas redes sociais algumas comparações de consoles e elas deixam muita gente irritada, viu? Só que uma coisa que eu venho vendo ultimamente é que a galera acha isso aqui defasado, sendo que eles achavam isso aqui surpreendente. E aí, meus amigos, bem-vindos ao Beatsman. E antes que me chamem de hipócrita, gente, eu adoro esse console. Para mim foi um dos melhores consoles que a Sony já fez. Porém, o apoio que o PlayStation Vita teve da Sony não foi dos melhores, né? Infelizmente, era um portátil que tinha ali como ter muitos jogos ali de nome, né? A gente poderia ter visto talvez um God of War exclusivo, um The Last of Us exclusivo, até mesmo um Gran Turismo, né? Mas não foi o que a gente viu nesse console. Infelizmente, porque ele tinha muito poder, muita bala na agulha. Porém, na internet, as coisas que a gente vem vendo ultimamente é que quando eu coloco um vídeo de um game rodando no Nintendo Switch, por exemplo, eu coloquei muito The Witcher ultimamente, né? Tenho colocado The Witcher e a galera fala, não, que tá horrível a versão de Nintendo Switch e tal, que precisa de um sucessor para ontem, e a galera clamando Switch Pro desde 2018, querendo um Switch Pro, sendo que, pô, isso aqui é um portátil. Ninguém reclamava que os gráficos dele eram piores do que os do PlayStation 4, que era o console PlayStation que estava na mesma geração do PS Vita. Então, por que a galera vai reclamar dos gráficos do Nintendo Switch, sendo que ele também é um portátil? Bom, uma das coisas que vem à minha cabeça quanto a isso é referente às vendas, né? Eu acho que aquele fanboy louco, né, que não aguenta ver que o PlayStation 4 foi massacrado pelo Switch desde que ele foi lançado, e o PlayStation 5 está indo pelo mesmo caminho. Então esse consolezinho aqui está acabando com duas gerações de PlayStation ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso deixa as pessoas aí muito chateadas. Cara, eu não ligo para isso, até porque, sei lá, a Nintendo vendendo ou não vendendo, eu não estou ganhando nada com isso. E a Nintendo, quando não vendeu muito bem, teve um dos melhores consoles que eu já tive da marca, que foi o GameCube. Então eu adoro esse console, adoro o Nintendo GameCube, adoro os jogos que a Nintendo produziu para ele e os contratos que ela conseguiu também quando aquele console estava em linha. Então vender ou não vender, tanto faz. Mas é legal ver que o Switch está vendendo, né? Por conta do fracasso que a gente teve do Wii U antes dele, né? E uma galera fala assim que o Nintendo Switch não é legal justamente porque ele não difere muito os gráficos do Wii U. Mas a galera esquece que o Nintendo Wii U é um console tradicional, que deve ser ligado à TV, e caso a gente tire da tomada, o gamepad dele não vai funcionar. Ele é necessário que esteja comunicando com o console ligado na tomada para funcionar. Nesse caso, o Nintendo Switch ser superior ao Wii U em questão de gráficos, mesmo que você ache que não é muita coisa, tudo bem, eu nem discordo isso de você. Mas, por exemplo, ele tem algumas tecnologias mais novas sim, que suporta jogos mais recentes, mas se você falar, o gráfico de alguns jogos realmente não são tão diferentes entre eles. Beleza, tudo bem, é isso mesmo, mas se você está rodando ele de forma portátil, aí vai ter aquela galera que vai reclamar, falando, mas o Switch não é portátil, ele é um console de mesa. Se na concepção do Switch você pode tirar ele da dock e jogar em qualquer lugar, ele é um portátil. Ele pode ser comunicado com a TV sim, como uma feature, mas ele é um console portátil, ele funciona totalmente como um console portátil. Esse papo de híbrido é bem legal para o marketing da Nintendo, claro, que não está produzindo mais dois consoles como ela fazia antigamente, com o Game Boy e o Nintendo 64, Game Boy Advance e GameCube, por exemplo. Ela não faz mais isso, hoje ela está fazendo um único console, o que é muito bom, né? Que a Nintendo, além de desenvolvedora de consoles, é uma ótima desenvolvedora de games. Então a gente tem todas ali as produtoras da Nintendo focadas em desenvolver jogos apenas para o Nintendo Switch, o que é muito bom pra gente, jogador, no final. O problema é que ninguém quer aceitar o Nintendo Switch como um console portátil, eles querem colocar os gráficos do Nintendo Switch na TV e comparar com o PlayStation 5. Cara, é óbvio que os gráficos do Nintendo Switch vão ser inferiores ao do PlayStation 5. Olha o tamanho, olha a diferença disso aqui, gente. Se ele fosse mais poderoso, aí sim seria de se chamar a atenção, né? Mas o fato é que na época aqui do PlayStation Vita, a gente tinha jogos aqui que eu separei alguns, como o Need for Speed Most Wanted, que tinha uma versão para o PlayStation 3, ele não tinha uma versão para PlayStation 4, né? Era uma versão de PlayStation 3, que também foi portada para o PS Vita.
E esse game aqui, ele é muito parecido com a versão de PlayStation 3. Claro, com todas as limitações, né, que o Vita tem em questão de gráfico e tal, mas é um jogo completinho aqui, um port da versão de PlayStation 3 que a gente pode jogar em qualquer lugar. E quando eu peguei esse jogo, eu achei ele impressionante pro Vita. Eu acho um jogo muito legal. Mesmo com tudo que teve que ser feito para fazer o game funcionar no PS Vita, e claramente ele ser inferior às versões dos outros consoles, faz esse jogo aqui ser excelente para você jogar em qualquer lugar. Ele é muito bonito de se ver. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver assim pessoalmente esse jogo no Vita, mas é excelente. E o que estamos falando aqui é de um jogo que era de PlayStation 3 e o game foi portado para o Vita. Então foi um game da geração passada que foi portado para o Vita. No Switch a gente tem mais ou menos a mesma coisa, porque o Need for Speed Hot Pursuit ele também não saiu para o PlayStation 4 e para o Xbox One ou para o PlayStation 5 e Xbox Series. Ele também era um game de Xbox 360 e Play 3. Só que ele teve uma versão remastered, e essa versão foi a que chegou ao Nintendo Switch. Claro, também tendo de ser adaptada para rodar no Nintendo Switch da melhor forma. E também é um jogo excelente. Só que se você coloca isso aqui na internet, a galerinha vai falar que não presta, porque a versão de Nintendo Switch é uma versão de Need for Speed Hot Pursuit, não vai prestar, porque é um Need for Speed antigo e tudo mais. Então, no Vita era aceitável e no Switch não é. Outro game que a galera cai em cima demais do Nintendo Switch é de Mortal Kombat. E olha aqui que a gente tem pro PS Vita. A gente também tem um Mortal Kombat, que saiu para Xbox 360 e PlayStation 3. E esse jogo no Vita teve muitos sacrifícios também para rodar na plataforma. Por quê? Porque o PS Vita é um portátil. E hoje o Nintendo Switch foi massacrado por causa do lançamento de Mortal Kombat 11, sendo que ele também é um console portátil. E eu tenho certeza que a diferença entre o Mortal Kombat do Vita em relação ao que a gente tinha no PS3 e o Mortal Kombat do Switch em relação ao que a gente tem no PS5 é bem menor, é bem diferente e bem menos perceptível. Ou seja, o do PS Vita é um game diferente, mas que também é muito legal. É muito bom e fez muito bonito para a época que ele foi lançado. Só que a galera vai reclamar do Nintendo Switch porque vai pegar o jogo, vai colocar na TV e vai falar que o do Nintendo Switch é pior. Obviamente é pior, eu já mostrei para vocês aqui o tamanho, a diferença entre o PlayStation 5 e o Nintendo Switch. Mas pega os dois consoles de forma portátil, ambos vão agradar muito bem. E é esse o foco do Nintendo Switch. Jogar na TV é um plus. Um plus para quem não é cheio de mimimi que vai ficar reclamando de Nintendo Switch. Eu particularmente adoro jogar o Mortal Kombat do Switch na TV. Queria eu poder pegar o PlayStation Vita e poder colocar na TV, sem a necessidade de comprar um Vita TV, né, que é bem caro hoje em dia, e poder jogar esses jogos na TV com um controle sem fio, sei lá, seria muito legal. E eu não reclamaria caso eu fizesse isso, né? Porque eu entendo que aquilo é um portátil que está transmitindo a imagem para a TV. E acho que todo mundo tem que entender isso antes de falar besteira aí na internet. Outro game que eu acho muito bacana no PS Vita é o Killzone. O Killzone, para mim, até um certo tempo atrás, era o melhor FPS portátil que eu já havia visto. E realmente é um jogo que é muito impressionante de você ver até hoje. Como eu disse, o PlayStation Vita ele tem um hardware fantástico. E jogar esse tipo de jogo nele é muito legal. Só que esse jogo ele só não é o FPS portátil que eu acho mais impressionante porque o Switch já recebeu Doom e Crysis. Mas vai lá na internet e coloca uma foto de Doom no Nintendo Switch para você ver. A galera vai reclamar. Por quê? Porque ele está atropelando as duas gerações dos seus consoles favoritos. É a única coisa que eu vejo para a galera ficar desmerecendo tanto o Nintendo Switch, falar que ele é um console ruim, que precisa de um sucessor. Eu acho que a galera tá com medo dele se tornar o console mais vendido do mundo. E é o que eu acho que vai acontecer, né? Porque a Nintendo pretende até aumentar a produção do Nintendo Switch para o ano que vem. Em seu 7º ano de vida, aumentar a produção do console é algo muito novo na indústria. Então, pessoal, esse vídeo aqui, eu não queria dizer para vocês nem que um é melhor que o outro, nem que o PS Vita é melhor que o Switch, nem que o Switch é melhor que o PS Vita. O que eu quero dizer para vocês é que ambos são portáteis, ambos são consoles portáteis, que se ligado na TV vai ficar bacana. Tanto o PS Vita se você ligar com um PS TV, quanto o Nintendo Switch se você tiver uma versão normal sem ser a OLED. E isso é um plus que o console te dá. Então de você conseguir jogar alguns jogos na TV, isso já é muito legal, mas o console tem uma característica portátil. Seja o PlayStation Vita
ou o Nintendo Switch. E eles têm que ser tratados dessa forma para analisar um game, porque é um console que você não depende que ele esteja na tomada para você jogar. Então, seja Killzone, Doom, Need for Speed Most Wanted, Hot Pursuit, ou Mortal Kombat 9 ou 11, todos eles me agradam muito bem de igual para igual, seja no Nintendo Switch ou no PS Vita, se a gente levar em consideração a época que cada um deles foi lançado. Mas e aí, galera, o que vocês acham que incomoda tanto a galerinha aí na internet? Eles querem mesmo um Switch Pro? Ou estão incomodados desse Switch atual vender tanto? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima!